Dear Boss, estou atrás das prostitutas e não deixarei de estripá-las até que eu esteja farto. O último foi um trabalho grandioso. Eu nem dei à senhorita tempo para gritar. Como eles vão me pegar agora? No próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e as enviarei à polícia para me divertir. Mantenha esta carta em segredo até que eu tenha trabalhado um pouco mais e depois publique-a logo de cara. Minha faca é tão bonita e afiada que quero começar a trabalhar agora mesmo. Essa pode ser a imagem padrão que todos devem ter em suas mentes quando falamos de Jack, o estripador. Um homem de barba, talvez bem vestido, um típico inglês do século XVIII. E, de fato, esta é uma das cartas que, supostamente, o famoso serial killer Jack, o estripador, deixou depois de matar uma de suas vítimas. A identidade deste criminoso, por outro lado, ainda é um dos maiores mistérios da criminologia, principalmente pelo fato de nunca o ter encontrado. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Essas foram as 5 vítimas do serial killer, ao menos que se tem notícias. Diferente do que a maioria imagina, Jack, o estripador, poderia ser qualquer pessoa. Um livro especula que o caso afirma, por exemplo, que o criminoso, na verdade, era uma mulher e não um homem. No vídeo de hoje, eu apresento a vocês alguns dos maiores suspeitos de serem o estripador de Londres. Eu sou o Boco, o 7º filho, e você é muito bem-vindo. Elizabeth Williams. Durante toda a vida, seja em livros, no cinema, ou mesmo nas histórias contadas de forma oral, Jack, o estripador, é relatado como um homem muito cruel, que matava e mutilava suas vítimas. Porém, muita gente se surpreendeu quando surgiu uma teoria de que o assassino, na verdade, era uma assassina. Há alguns anos, um livro intitulado como Jack, o Estripador, A Mão de uma Mulher, em tradução literal, apresentou a teoria de que o assassino usava saia. O autor do livro, John Morris, um advogado do país de Gales, diz que tem sérias suspeitas de que o criminoso, na verdade, era uma mulher chamada Elizabeth Williams. Como ele chegou a essa suspeita? John Williams, marido de Elizabeth Williams, era um ginecologista que esteve na lista de suspeitos. Mas, se o suspeito fosse, na verdade, a esposa de John Williams? O autor do livro afirma que as motivações dos assassinatos eram vingança contra pessoas do mesmo sexo, e não frustrações sexuais. Morris acha que pelo fato de Elizabeth Williams não conseguir ter filhos, ela resolveu matar outras mulheres e retirar o seu útero, como foi feito em 3 das vítimas. Essa seria uma maneira de demonstrar toda a sua indignação. O fato de nenhuma das vítimas ter sido abusada sexualmente pode confirmar, sim, essa hipótese. Será que fomos enganados a vida inteira? Aaron Kosminski. Kosminski era um imigrante judeu que trabalhava como barbeiro na Inglaterra. Ele foi apontado como suspeito na época dos assassinatos, mesmo que as autoridades nunca tenham conseguido encontrar provas para acusá-lo. Porém, este ano, alguns cientistas conseguiram encontrar provas que o incriminaram. Eles fizeram análise de uma vestimenta da prostituta Catherine Eddowes.
uma das vítimas. Nessa vestimenta havia algumas manchas, o que as autoridades afirmavam ser sangue e sêmen. Ao investigar geneticamente esse material, os cientistas descobriram que o DNA analisado combina com os dos descendentes de Catherine e Kosminski. Jerry Loughlinane e David Miller, os cientistas que fizeram as investigações genéticas, afirmam que essa foi a análise mais avançada até agora em relação ao mistério do serial killer. Mesmo que outros especialistas refutem o estudo, os dois cientistas acreditam que suas acusações estão mais do que certas. Francis Craig. Outro suspeito de ter sido Jack, o estripador, foi um jornalista chamado Francis Craig. Craig morava em Londres e, alguns anos antes dos crimes acontecerem, ele foi acusado de ter plagiado um jornal local. Ele até esteve presente durante as investigações dos crimes, o que o torna um suspeito ainda mais assustador. Existe uma lenda que diz que Craig se casou com uma prostituta chamada Elizabeth Weston Davis, mas ele sempre negou o relacionamento. Tempos depois, os dois se separaram e Elizabeth acabou mudando seu nome para Mary Kelly, uma das vítimas do assassino. Isso faz sentido para você? A teoria diz que Craig, indignado por ter sido rejeitado, resolveu matá-la. Mas um fato que aconteceu anos depois tornou Craig um suspeito em potencial. Em março de 1903, ele cortou sua própria garganta com uma navalha e deixou um bilhete com as seguintes palavras: sofri muitas dores e agonia. Muitos dizem que Craig não conseguiu viver com o remorso de ter assassinado tantas pessoas. Seria ele o terrível assassino de Londres? Francis Tumblety. O médico francês Tumblety, que coincidentemente tinha o mesmo nome que Craig e inclusive morreu no mesmo ano, também era um suspeito em potencial. Em novembro de 1888, Francis foi preso em Londres por atividades homossexuais, o que na época era proibido. Ele era conhecido por odiar mulheres e, por mais assustador que isso possa parecer, ele colecionava órgãos humanos. Quando foi preso, descobriram que ele era investigado por crimes cometidos nos Estados Unidos. Na primeira chance que teve, Francis fugiu para a França. Anos depois, um policial de Londres analisou uma carta enviada por Francis a um jornalista e viu que sua caligrafia era muito parecida com uma das cartas deixadas por Jack, o estripador. Isso serve de prova para você? Ele morreu no ano de 1903 e, apesar das suspeitas, nunca foi provado que ele era o assassino. Príncipe Albert Victor. E se eu te contasse que uma pessoa da realeza britânica poderia ser o serial killer? Você acreditaria? Pois existe uma suspeita. O príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, esteve envolvido em vários escândalos relacionados à prostituição. Em muitos casos, pessoas foram expulsas da Inglaterra para evitar que as polêmicas se tornassem ainda piores. Em uma certa ocasião, o príncipe teve de fazer viagens pelo mundo, enquanto a poeira baixava. Reza a lenda que Albert Victor cometeu os crimes porque sofria de sífilis, uma doença que pode causar loucura nas pessoas. Por causa das consequências da doença, ele cometeu os crimes. Outra hipótese é que ele matou as prostitutas para eliminar testemunhas de um suposto filho bastardo. Mesmo com estas fortes hipóteses, muitos historiadores e especialistas no caso de Jack descartaram a possibilidade do príncipe ser o serial killer.
E para você? Quais desses suspeitos têm maior chance de ser Jack, o Estripador? Provavelmente nunca iremos descobrir quem realmente foi o serial killer de Londres. Um mistério que amedronta a humanidade desde o século XIX. Por hoje, eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, um grande abraço. Obrigado.